Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, que alegria estarmos reunidos neste segundo domingo do tempo da Páscoa. Nós ainda estamos vivendo a alegria deste tempo da ressurreição de nosso Senhor Jesus. Com esta celebração de hoje, a igreja conclui aquilo que nós chamamos de oitava da Páscoa. São esses 8 dias que a igreja celebra como único dia a alegria da festa da ressurreição de nosso Senhor Jesus.
Como falávamos no início da Santa Missa, este segundo domingo, por uma instituição do Papa São João Paulo II, ele é chamado o Domingo da Divina Misericórdia, um pedido realizado por Jesus a Santa Faustina para que fosse instituído esta festa da Divina Misericórdia de nosso Senhor Jesus. Portanto, hoje, celebrando esta Eucaristia, de certa maneira, todos nós somos convidados a nos banharmos nesta divina misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Sobretudo, tendo diante de nós aquela belíssima imagem de Jesus misericordioso, do qual saem dois raios de seu lado aberto, né? Como nós podemos ver no Evangelho, quando o soldado o feriu no lado, que a palavra nos diz que jorrou sangue e água, sinais da misericórdia do Senhor, que banha a vida de cada um de nós e nos traz, sobretudo, esta graça tão importante de sermos purificados em nossa vida. O Evangelho de hoje, de João, nos trouxe essa cena de uma das aparições de Jesus ressuscitado aos seus discípulos, quando estes estavam reunidos em casa, com as portas fechadas, por medo dos judeus. E Jesus se coloca no meio deles, os saudando, transmitindo a eles um dom tão importante para todos nós, que é o dom da paz. No Evangelho de hoje, Jesus, ressuscitado, ao aparecer aos seus discípulos, os saúda por 3 vezes com o dom da paz, né? Em nenhuma outra passagem do Evangelho aparece essa saudação de Jesus aos seus discípulos. Só no Evangelho que narra esta aparição do Cristo ressuscitado, né? A paz esteja com todos, né? A paz esteja convosco. Sem dúvida alguma, não é uma paz que Jesus transmite no sentido de ausência de guerras e de conflitos. A paz que o Cristo ressuscitado transmite aos seus discípulos, portanto a cada um de nós, é a paz que é fruto da nossa reconciliação com Deus. É fruto do perdão de Deus na vida de cada um de nós. É fruto da misericórdia do Senhor na vida de cada um de nós. Estar reconciliado com Deus e com a igreja significa estar em paz com Deus e com a igreja. É essa experiência, meus irmãos e irmãs, que a liturgia de hoje deseja conduzir cada um de nós a fazer, a viver esta reconciliação através da divina misericórdia de Jesus com Deus, nosso Pai. E assim experimentarmos esse dom da paz do Cristo ressuscitado para cada um de nós, né? Vejam que no Evangelho, João fez notar que os discípulos estavam em casa, trancados por medo dos judeus. E quando Jesus aparece, os saúda com o dom da paz, João disse no Evangelho: então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. O sentimento do medo deixa de existir, se experimenta a paz e o sentimento da alegria que vem justamente da presença de Jesus ressuscitado. É esse sentimento que hoje nós somos também convidados a experimentar na nossa vida. O Cristo ressuscitado se faz presente em meio a nós. Em meio às suas dúvidas, em meio às suas angústias, em meio aos seus medos, é esta presença do Cristo ressuscitado que hoje você é convidado a acolher na sua vida, para que o seu medo se transforme em alegria, para que o seu medo se transforme em paz que vem desse Cristo ressuscitado para a vida de cada um de nós, né? Jesus nos dá esse mandato ainda, né? Como o Pai me enviou,
assim também eu vos envio. E soprou sobre os discípulos o dom do Espírito Santo. Que nós possamos hoje, nessa liturgia, meus irmãos e irmãs, acolher também em nossa vida esta presença tão íntima a nós, que é o dom do Espírito Santo. Ele, de fato, faz com que nós nos reconciliemos com o Senhor e experimentemos em nossa vida a paz que só pode vir na nossa caminhada do Cristo ressuscitado, para que a gente não tenha a dúvida em nosso coração, né? O Evangelho fez notar que na primeira aparição de Jesus aos seus discípulos, Tomé não estava presente, né? Depois os discípulos anunciam a ele que tinham visto Jesus ressuscitado, e ele diz que precisava não apenas ver, mas tocar os sinais da paixão de Jesus, as suas feridas, para que ele pudesse acreditar. Tomé representa na vida de cada um de nós um discípulo que deseja uma fé mais profunda, uma fé esclarecida, uma fé que brote de uma certeza da presença do Cristo ressuscitado na nossa vida. Embora Jesus tenha dito no Evangelho que é feliz, é bem-aventurado aquele que não viu, mas acreditou, é o caso de todos nós. Nós não vimos, mas ouvimos o testemunho da igreja para cada um de nós e acolhemos, acreditamos. Mas Tomé tem essa experiência de querer tocar o Senhor. E diante desta cena, meus irmãos e irmãs, talvez hoje a liturgia queira fazer um convite na vida de cada um de nós, né? Tomé tinha necessidade de tocar as feridas de Jesus, né? Mas talvez hoje seja importante para cada um de nós nos deixarmos tocar pelo Senhor, nos deixarmos tocar pelas feridas do Senhor ressuscitado na vida de cada um de nós, né? Talvez mais do que nós tenhamos desejo de ver e tocar o Senhor, talvez hoje seja Jesus ressuscitado que tem esse desejo de tocar a cada um de nós com as suas feridas, com as suas chagas, que, como diz o profeta Isaías, nos curam de todas as nossas enfermidades. Então, que nós hoje possamos experimentar na nossa vida esta presença do Cristo ressuscitado, que quer nos tocar com as suas feridas para nos mostrar, como disse o livro do Apocalipse na segunda leitura, ele esteve morto, mas agora vive e está presente no meio de cada um de nós. Que seja esta a boa notícia que nos acompanhe nesses dias do tempo da Páscoa. Jesus esteve morto, mas agora ele vive e está presente na vida de cada um de nós. Está presente dentro de nós com a sua presença, com as suas feridas, que nos curam e nos dão a graça de experimentar esta paz que só pode vir da nossa reconciliação com o Senhor, da misericórdia que Ele derrama sobre nós e que nos purifica e nos faz estar em paz com Ele e uns com os outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.